E aí, galerinha, tudo bem? Bora lá então, ó. Mais uma das fases da industrialização, tá? Logicamente, uma das fases do capitalismo e da industrialização, né? A gente tá então na terceira revolução industrial, né? Essa fase é a fase do capitalismo globalizado, né? Então, logicamente que a nossa fase, nosso período, né? Então a gente vai ter a década de 70 como sendo o marco aqui para essa revolução industrial, né? A gente vai ter o desenvolvimento do computador marcando então esse processo. Você pode achar definições aí que falam que a terceira revolução industrial é a automação, a robotização. Para que você entenda melhor, o que acontece na terceira revolução industrial? Na terceira revolução industrial, a gente vai ter, na verdade, a computação sendo aplicada na indústria, né? Por isso a chamada robotização, né? Na primeira revolução industrial, você cria o motor a vapor. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui essa imagem. Não, não é. Essa imagem aqui, ó, na verdade, é um computador da IBM, né? Isso aí já quase no final da década de 70. Ou seja, os computadores eles eram monstros, né? Eles eram coisas muito, muito grandes, né? Impossíveis de você pensar que um dia alguém teria isso em casa, teria isso na sua mão, né? Você até pode falar, não, mas isso é um celular. Será? Isso não é só um celular, né? Mas vamos com calma, vamos por partes, né? Então a gente vai ter o seguinte: na primeira revolução industrial, na verdade, a gente vai criar o motor. Na segunda revolução industrial, a gente vai melhorar esse motor, né? Vamos transformá-lo através da combustão, da energia elétrica, né? Já na terceira revolução industrial, nós vamos criar realmente uma transformação. Digamos assim, o motor já está tão bom que ele já é quase capaz de pensar, né? Se você pensar na inteligência artificial, é basicamente isso, esse é o ponto que nós estamos chegando, né? Então, a terceira revolução industrial é essa marca, e principalmente, né, o robô que eu estou falando para você não é nenhum humanoide ou coisa do tipo. Esses braços robóticos aí, ó, são os grandes símbolos da terceira revolução industrial, né? São robôs então, ó, para soldagem, para pintura, montagem então dos automóveis, né? Então, logicamente que esse aí é o tal do robô, né? Mas não só esse. Toda a fábrica é equipada com diversos equipamentos aí então que, digamos assim, são sensíveis, passíveis de transformação, de melhoria a partir da chamada robotização, que é nada mais, nada menos você criar uma ferramenta e um instrumento, né, movido por diversos motores que é possível de se programar por computador, né? Esses braços robóticos aí, eles não vão soldar apenas um modelo de automóvel. O que você faz? Você tem o programa lá, né, mostrando certinho exatamente qual o movimento que ele precisa fazer para soldar os pontos de solda, por exemplo, né? Tô falando da solda porque a imagem aí é o que está mostrando, né? Se eu pego outro programa para outro carro, ele já está ali certinho, perfeito, né? E é lógico, esses braços robóticos eles vão conseguir soldar muito mais rápido, mais perfeito do que qualquer ser humano, né? Então a sequência dele é muito perfeita. Então, logicamente que um dos processos aí, né, no qual nós estamos entrando, tocando, é exatamente a competição do homem com as máquinas, né? Vale também frisar que dentro desse período a globalização vai atingir o seu auge. Deixa eu só voltar a imagem aqui para não te confundir. A gente vai ter aqui a globalização atingindo o seu auge e principalmente, né, tipo assim, o que vem a ser a globalização? A globalização vai ser o contato entre as diferentes partes do mundo, tanto quanto mercadorias, produtos, costumes, moda, enfim, de modo geral.
seria então você estar inserido dentro do seu planeta todo, em sua totalidade, né? Hoje você nem precisa de ter dúvida que você tem muito mais contato com todo o mundo do que os seus antepassados. Quanto mais você voltar, mais você vai ver que você tem contato com o restante do mundo. Fala, não, mas eu nunca saí do Brasil. Não precisa. Só de você ligar a televisão, né? Só de você consumir produtos, ou seja, de basicamente existir, você está inseridíssimo na globalização. Quer que eu dê um pequeno exemplo para você? A pandemia, né? A pandemia talvez seja um traço muito marcante de como nós estamos inseridos e conectados com o mundo, né? A China fica praticamente do outro lado do mundo em relação ao Brasil. E a gente tem o coronavírus chegando aqui, ó, rapidão, né? Então é isso. A globalização ela se demonstrou muito bem, né, dentro desse processo aí da pandemia, beleza? Dentro desse contexto, vale a pena a gente destacar uma mudança aqui, né? Na verdade, não é nem uma mudança, é uma evolução. Não sei se você já parou para pensar que tem um monte de gente que fala multinacional e também tem gente que fala transnacional. Bom, para hoje, o nosso período atual, está certo quem fala transnacional, né? Então, qual a diferença entre as duas? É que a multinacional ela vai ser a empresa com características ali da década de 80, 70, né? Alguns casos até 60, 50. Mas a transnacional ela é muito, muito mais atual. E conforme eu for falando aqui as características, você vai ver isso. Então, ó, multinacionais preservam a estrutura de sede e afiliadas, centralizam o capital. Então a multinacional é aquela coisa assim, ó, eu tenho a matriz em um país e é ela que manda, ela que organiza tudo, né? Pode ver que a próxima linha ali, ó, centralizam decisões, pouca autonomia para subsidiárias. Ou seja, é ela quem manda. As ordens são diretas. Para você ter uma noção, até pouco tempo atrás, né, até a década de 90 por aí, você tinha assim, ó, a Coca-Cola do Brasil. Quem que era o diretor-geral da Coca-Cola do Brasil? Era um norte-americano, né? Quem que era o diretor-geral da Volkswagen no Brasil? Um alemão, né? E interessante por quê? Porque esses caras, eles estavam em contato direto com as matrizes. E daí, para que as matrizes tivessem realmente um domínio, um controle, esses caras precisavam ser lá do país de origem da empresa. Por quê? Porque aí falar seria bem simples, né? Você teria ali um mando bem mais direto. O produto em geral não varia de país para país, ou seja, a mesma coisa que se produz no mundo todo, né? Isso para multinacional. E a gente sabe que isso não acontece mais. As transnacionais, ou seja, a evolução, a empresa que está no mundo todo hoje, dentro da terceira revolução industrial. Como que vem a ser a transnacional? A transnacional ela vai ter uma estrutura então que é pulverizada. Ela não vai ser centralizada. Aquela coisa da matriz que manda e tudo mais, não existe mais. E até você pode olhar e falar assim, meu, mas será que é assim mesmo? É exatamente assim. Por quê? Porque a gente sabe que as filiais têm muito mais autonomia, né? Só para você ver, ó, podem adaptar o produto às peculiaridades de outros países. Então, se você pensar numa empresa como a Coca-Cola, você fala assim, tipo, tá, então a Coca-Cola aqui no Brasil é diferente da Coca-Cola do México? Não, o produto Coca-Cola, não, é a mesmíssima coisa. Na verdade, a Coca-Cola no Brasil tem produtos que ela não vende em outros países, né? Por exemplo, os produtos que ela compra aqui. Ela compra nas empresas menores e ela continua, às vezes, com aquela marca, né? A água da Coca-Cola só é vendida aqui no Brasil. Por quê? Porque para vender em outro país vai ter que registrar com outras características, porque lá não tem as mesmas características daqui. A gente tem também as empresas de automóveis que vendem automóveis aqui e não vendem
os mesmos automóveis em outros países, né? Você acha que nos Estados Unidos, se você for comprar um Fiat, você acha que qual que vai ser o carro de entrada, né? Mas nem a pau que vai ter carro barato igual aqui no Brasil. Então, a gente tem exemplos também, como por exemplo da Hyundai. A Hyundai criou o HB20, né? HB20 é Hyundai Brasil, né? E eu acho que é modelo 20, sabe? Alguma coisa assim. Mas o HB quer dizer que é um carro montado pro mercado brasileiro. E deu certo? Pô, deu certo pra caramba, porque tirou aquela característica de uma empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar e tudo mais, e é uma das que mais vendem hoje no Brasil. Né? Então a transnacional ela é bem mais complexa, bem mais engajada então em todos os pontos. Beleza? Aqui dentro desse contexto a gente vai ter também o desaparecimento de algumas funções. Né? Deixa eu só voltar aqui para você ver. Ó. Até pulei uma partezinha aqui, ó, né? O que, que vai acontecer? A transnacional ela chega no país que de tal forma que ela consegue concorrer de igual para igual com as empresas antigas dos países, gerando diversas falências. Então ela consegue ter uma leitura muito boa. Aquela coisa que eu tinha falado, que o diretor-geral da Coca-Cola era um norte-americano, da Volkswagen era alemão e assim por diante, isso não acontece mais. Né? Até porque hoje a gente sabe falar outras línguas, né? Na década de 90, 80, 70, nossa senhora, a pessoa que falava duas línguas no Brasil era uma coisa de todo mundo parar para assistir, né? Então, logicamente que isso não vai acontecer mais. A entrada das transnacionais nos outros países, assim como aqui no Brasil, vai fazer com que nós tenhamos uma evolução da produção e essa evolução vai acabar criando o chamado desemprego estrutural. Eu coloquei aí, ó, o aumento do desemprego, né? E coloquei conjuntural e estrutural. O conjuntural é um dos outros tipos de desemprego. O conjuntural depende da conjuntura, ou seja, do contexto. Atualmente nós estamos em uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise de saúde e assim por diante. Beleza. Acontece que quando criarem as vacinas e tudo mais, a gente vai sair dessa conjuntura. Então, os empregos que foram perdidos, eles serão recuperados. Ou seja, isso vai passar, né? Agora, o desemprego, quando ele é estrutural, acontece exatamente como esses casos aqui que a gente vai ver. Isso aí, ó, né, é uma coisa muito estranha. Falar, gente, o que é isso? Escola para quem tem mais de 30 anos? Não, na verdade, isso aí são leitores. O que acontece? O cara vai aí, senta e fica esperando o cliente dele para ler. Tanto é que alguns deles têm até coisas a oferecer, né? Tipo assim, ó, vem aqui ler comigo, tal, que eu deixo você fumar um charuto junto comigo, né? Então, meu, coisas que hoje a gente não consegue nem entender. Mas tinha tanta gente assim analfabeta? Tinha tanta gente assim analfabeta, né? Esses caras, então, eles liam, eles escreviam cartas, né? O que a pessoa quisesse. E mais um, ó, o leiteiro. Meu, não existe mais leiteiro, né? A gente já há muito tempo já se acostumou então a comprar leite no mercado. Isso era uma coisa completamente comum, né? O cara passar entregando leite. Lógico que esse é bonitinho nos Estados Unidos, né? Esse aí também, o retratista. Essa imagem, você pode ver que essa é uma imagem atual, né? Mas antigamente existia a profissão de retratista. Ah, mas hoje tem fotógrafo. Fotógrafo é uma coisa completamente diferente. Esse retratista aí é aquele cara que tira aquele retrato da família e tudo mais, sabe? Então é só uma alusão a esse ramo aí que desapareceu, né? Mais um, o vendedor. Tem vendedor hoje, né? Mas os vendedores eles não fazem mais como antigamente. Eles passavam de casa em casa vendendo ali o seu produto, né? Isso desapareceu também. Por quê? Porque, meu, você vai ficar enchendo o saco dos outros, né? Atualmente você chega e toca a campainha e o cara fala que ele está vendendo alguma coisa. Você não quer nem saber o que ele está vendendo, né? Então, logicamente que isso aí desapareceu.
Isso aí parece ser uma secretária, mas não é, né? Datilografista. Os datilografistas, eles praticamente desapareceram. A minha mãe, por exemplo, deu aula de datilografia, né? Inclusive, ela tentou fazer eu aprender. E eu aprendi muito bem, né? Tipo, com 2 dedos. No máximo três. No máximo três. Três de cada mão, né, gente? Pelo amor de Deus. É, E daí, por que que eu aprendi assim? Porque, tipo, ela fazia os bagulho lá e tudo mais, mas de vez em quando eu errava e tudo mais, e sem olhar, você vai bem devagar até você pegar as manhas. Daí ela virava as costas e eu olhava o teclado e lenha. Olha o tanto que eu ganhei, né? Ganhei nada. E daí mais uma que desapareceu, as telefonistas, né? Antigamente eu digo na década de 80, de 70, quando você ia ligar para alguém, você pegava o telefone, só tirava do gancho, tocava para a telefonista. Ela atendia e perguntava com quem que você queria falar, né? Às vezes a pessoa sabia só o nome, às vezes a pessoa sabia o número, né? Que era um pouco mais raro, mas enfim, você falava e tudo mais. A telefonista então ela conectava a sua ligação à da pessoa que você queria falar. E simplesmente isso aí desapareceu. Por quê? Porque um computador faz milhões de conexões dessas. Um só, não precisa nem de dois, né? Então, mais um emprego que desapareceu. E aí eu coloquei essa charge só para você dar uma pensada. Então, ó, entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone, né? A gente já está se acostumando a esses atendimentos aí, tipo, até aquele tal número, sei lá o que, né? Aí, tipo assim, só lá no final, quando você mata todas as possibilidades, aí que uma pessoa vai te atender, né? Uh, Continuando aqui, então, onde vamos? Vamos para o neoliberalismo, né? Aqui, então, a gente vai ter até esse período aí da década de 70, né, mais ou menos, o keynesianismo ainda ativo, ou seja, o keynesianismo que aconteceu para salvar as economias da crise de 29 ainda estava ativo. Mas acontece que dentro do processo da globalização, como nós conhecemos hoje, na nossa atualidade, o keynesianismo ele não tem muito espaço, principalmente se você pensar nos países desenvolvidos, né? Você vai notar então que não dá tão certo você ficar cobrando imposto das empresas e tudo mais, porque eles não vão conseguir fazer o chamado reinvestimento. O que, que é esse reinvestimento? É pegar uma parte dos seus lucros e investir dentro da própria empresa, para conseguir então melhorar sua produção, se tornar mais eficiente, né? E isso não vai acontecer. Portanto, o neoliberalismo vai começar a ser bastante questionado, né? A gente tem alguns símbolos, como o Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro da Inglaterra. A gente vai ter, por exemplo, o Pinochet no Chile, né, também defendendo bastante o neoliberalismo. Juro para vocês que eu não entendi até hoje porque que o Pinochet defendia o neoliberalismo, mas enfim. Então, o que, que vinha a ser o neoliberalismo? Como você já deve ter batido o olho e percebido, tem aí neoliberalismo, né? O liberalismo econômico a gente já viu, a gente conhece. Agora, o neoliberalismo, portanto, é uma releitura do liberalismo. Principalmente para você que gosta de olhar Facebook e tudo mais, né, e tentar discutir um pouco de política, isso é bastante interessante. Continue, não pare. Mas só toma cuidado para não brigar com a sua família inteira. O que, que você precisa entender? A primeira coisa, tem um monte de gente no Facebook que fala muita merda. Na verdade, a maioria, infelizmente. Então, primeira coisa, primeiro erro que muita gente comete é ignorar esse neo. E aí tem um monte de gente que fala de liberalismo hoje. Não, pelo amor de Deus, não é. Tipo assim, a ciência econômica e todas as outras, elas prezam muito os conceitos. E você não pode mudar o nome só porque você não gosta de falar neoliberalismo. Então, o neoliberalismo é o atual, tá? Quando alguém fala hoje que o nosso governo é liberal, meu, o cara já começou a falar besteira.
Já pode parar a conversa, já nem continua a sua discussão porque ela não vai ser boa. Então, é o neoliberalismo, tá? E o que vem a ser o neoliberalismo? Olha só, mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Você já pode se lembrar e falar assim, o liberalismo era assim também. Não, não era. Tem uma palavra aí que faz toda a diferença. Esse mínima, tá? Pro liberalismo era não vai participar em nada. Agora, o neoliberalismo, ele vai mudar isso. Por quê? Porque o neoliberalismo, ele é a reformulação do liberalismo econômico. O neoliberalismo, então, vai pensar da seguinte forma, fala, olha, o Estado ele precisa dar uma mão na economia, ele precisa monitorar tudo. Então, ele precisa estar ali, só que ele não precisa estar igual no keynesianismo, né? Porque no keynesianismo ele vai cobrar muito imposto, né? Então ele não precisa ser assim, mas também não da forma que era o liberalismo, tá? Então você precisa de ter um Estado, principalmente cuidando da economia, das variações, demonstrando os índices, né? Mas basicamente você dá uma freada por aí. Então, ó, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Essa é uma característica do neoliberalismo. Olha só, eu cometendo o erro que eu tinha falado. Mas essa é uma característica, então, do neoliberalismo, que é o seguinte, é a chamada flexibilização das leis trabalhistas. Toda vez que alguém fala de flexibilizar alguma coisa, é que ele está tentando trocar a palavra de falar assim, olha, eu posso deixar de fazer alguma coisa para você? Né? Acompanhe aqui o pensamento. Ó. Flexibilizar quer dizer criar outras opções, outras possibilidades. Se você trabalha para ganhar dinheiro, eu posso flexibilizar isso? Você até pode pensar, mas nem a pau, você é louco. Ou então, eles flexibilizaram isso. Como assim? Ao invés de ganhar um salário, eu vou ganhar um abraço? Não, não é bem isso. Por exemplo, nas indústrias, nas empresas, a gente tem o chamado banco de hora. O banco de hora é o seguinte: o cara vai lá, trabalha, faz hora extra e aí ele vai ganhar horas. Que na verdade, quando você faz hora extra, você precisa ganhar mais dinheiro. Você trabalhou mais, você ganha mais. Não, criaram esse mecanismo aí do banco de horas, que é para que a pessoa que trabalhou mais, ao invés dela receber mais, ela fica um tempo a mais em casa, depois, quando não estiver precisando. Entendeu? Existe então uma tendência dentro do neoliberalismo que é essa redução dos direitos trabalhistas, tá? Então é uma marca do neoliberalismo. A questão da uberização, já ouviu falar? A uberização é o seguinte: o cara que trabalha lá para o Uber, ele não vai receber 13º, se ele sofrer um acidente e tudo mais, o Uber não vai pagar o carro dele. É igual os entregadores aí do iFood, né? A moto do cara, meu, não tem seguro, não tem nada. Tipo assim, é dele, é dele. Ele que vai fazer a entrega, não tem nada disso aí não. Se ele sofreu algum acidente, o iFood vai pagar para ele alguma coisa? Não, não, ele recebe por entrega, né? Tipo assim, se um dia ele passou mal, não foi trabalhar, ele vai receber aquele dia, ele dá um atestado e ganha? Não, nada, 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 nada disso. Então, processos tais como a uberização fazem parte do neoliberalismo, tá? É uma ideia do neoliberalismo. Política de privatização de empresas estatais. Esse eu até gosto de falar no final, mas bora lá. O que vem a ser isso? Primeira coisa, nunca confunda a privatização só acontece no neoliberalismo. Por quê? É só você pensar que antes do liberalismo econômico, meu, a gente tinha lá as grandes navegações, né? Então nem tinha empresa estatal, até tinha, mas com outra característica. Quem que vai trazer de volta a necessidade de um Estado pequeno? Ou seja, pouco custoso, o neoliberalismo.
Porque é o seguinte, se uma empresa estatal dá renda ou não, quem pensa pelo neoliberalismo não quer nem saber, ele quer que não tenha aquela empresa, né? Porque, tipo assim, tá, então os lucros dessa empresa vão ser revertidos em redução de impostos? Não, não vão, não vão. Você vai reinvestir na empresa para ela continuar grande e tudo mais. Então, na verdade, eles não querem saber. E principalmente se a empresa dá prejuízo, mas ela é estatal, não tem problema, porque é o Estado que mantém. Ou seja, eles encaram isso como se fosse uma concorrência desleal. Por isso, então, que você tem que acabar com as estatais. Então, você vende ela, né? Você vende ela. O único interesse, então, dos empresários dentro do neoliberalismo é que o Estado tenha a mínima participação e principalmente através de empresas e tudo mais que ele não tenha participação, né? Ele vai ter que atuar então como se ele fosse um monitor só, ele vai só ficar olhando e fiscalizando as coisas que estão acontecendo, mas ele não vai entrar no meio, entendeu? Abertura da economia para a entrada de multinacionais e transnacionais atualmente, né? O que vem a ser isso? Bom, essa medida aí do neoliberalismo é exatamente focada na ideia do liberalismo econômico, que as empresas elas podem entrar dentro da economia de qualquer país, né? A concorrência precisa ser livre, sem protecionismo e tudo mais. Então, essa ideia aí, ela vai lá daquela raiz do primeiro momento do liberalismo, né? Então, o neoliberalismo ele vai pregar isso então. E é interessante até porque o Brasil é um dos grandes críticos desse ponto, porque o Brasil tenta vender seus produtos, principalmente os agrários, né, tipo soja, milho e tudo mais em outros países, e esses países acabam então sobretaxando o produto brasileiro. Ou seja, eles não estão abrindo a sua economia de verdade. Então, adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Essa é uma questão que o Brasil, por exemplo, briga, mas briga direto, né? Então, a gente vai ter aí dentro do neoliberalismo aquelas mesmas ideias do liberalismo econômico, né? Ou seja, a livre concorrência, o fim dos subsídios e de protecionismo, beleza? Então, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Atualmente, a gente teve uma grande redução no processo para abertura de empresas, né? Então, hoje ficou muito mais rápido, muito mais prático e, leia-se, muito mais barato, né? Para mim, eu vejo nisso aí um problema para que isso ocorra aqui no Brasil. Sempre que você tem essas reduções aí e tudo mais, na verdade você acaba criando possibilidades para fraudes, né? Então isso acaba sendo mais fácil de acontecer. E o problema do Brasil é exatamente a fiscalização, né? Os nossos fiscais acabam entrando aí nas maracutaias, né? Ou então fazem vista grossa para parentes ou coisa do tipo e sempre acaba dando coisa errada. Não que eu seja contra, tá? Eu sou favorável à desburocratização do Estado. Mas aí que mora o problema. Só tem tudo isso de burocracia e tudo mais, de cobrança, de um monte de documento que você precisa apresentar. Por quê? Porque se der bobeira, o brasileiro vai lá e apronta mesmo. Só para você ter uma ideia, tem um monte de gente abrindo empresa e entrando no plano do Estado que ele está ajudando a pagar os salários, né, por no mínimo 4 meses. Então o cara vai lá, cria uma empresa fantasma e fala que ele tem, sei lá, tipo, 20 funcionários, que cada um recebe, sei lá, 3 mil reais por mês. E aí vai lá, mano, e mete a mão na grana do governo. Né? Tem um monte de gente indo pra cadeia por conta disso. Isso, pare e pense, no meio de uma pandemia. Né? Beleza. Aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. Então, na verdade, o neoliberalismo, se você for pensar, os maiores protetores do neoliberalismo atualmente serão os países com maior economia,
com maior produção de tecnologia, né? Com maior produção industrial, porque cá entre nós, a produção de tecnologia hoje ela é mais importante do que o tanto que você produz. É só você parar e dar uma analisada na nossa atualidade e você vai observar que a China é a segunda maior economia do mundo. Ah, tá, então os Estados Unidos continuam produzindo mais que a China. Não, não. Na verdade, a China produz quase tudo que é consumido nos Estados Unidos. Né? E por que isso vai acontecer? Como que os Estados Unidos vão se manter à frente ainda na economia mundial? É porque eles criam tecnologia. Então, quem cria a tecnologia ganha muito mais dinheiro. Beleza? Continuando aqui, então, ó, a gente vai ter aqui dentro, né, um processo que é muito interessante. Dentro da globalização, a gente diz que existem os inseridos e os excluídos na globalização. E o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, né, o mais famoso, infelizmente já faleceu, ele criou um conceito que é muito interessante, que ele chama de espaços iluminados e espaços opacos. E ele criou esse conceito exatamente olhando uma imagem dessa. Isso é uma imagem de satélite, né? Uma montagem com todo o planeta de noite. Se você parar para pensar, você vai ver que isso é impossível, né? Uma parte do planeta tinha que estar de dia. Por isso é uma montagem, tá? Um monte de imagem de satélite. Então, o que esse conceito quer dizer? Quer dizer que os espaços iluminados eles estão incluídos na globalização. Então, olha aqui os Estados Unidos, ó, dá para ver tudo, né? Certinho. Aqui no Brasil, falando, nossa, só aqui, né? Isso aqui você nem precisa ter dúvida. Isso aqui é São Paulo, isso aqui é o Rio de Janeiro, né? Pode ver as capitais do Nordeste, aqui essa linha mais iluminada, né? Aqui na Europa, ó, bombando, né? Então, a globalização acontece, ó, aqui, 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 né? E é basicamente isso. Porque, ó, se você der uma olhada, ó, isso aqui é a África do Sul, aqui Brasil, né? O México, os Estados Unidos e Canadá aqui junto, a Europa, né? A Índia, aqui a Rússia tem uma aparição até que boa, né? E aqui Japão, Coreia do Sul, pode ver que a Coreia do Norte fica no escuro, ó. A região litorânea da China, aqui as poucas cidades, né, da Austrália, mas estão aqui todas elas, todas essas regiões são inseridas na globalização, né? Inseridíssimas na globalização. Olha a África. Você tem alguns pontos, algumas cidades, né? Você pode ver aqui a região norte do Brasil, ó, pouco inserida, mas aí só tem floresta. Ué, é um limitador. Pode ver aqui, ó, no meio do deserto do Saara também não vai ter ninguém. Isso aqui é o deserto de Gobi, né? A Austrália, boa parte da Austrália é um baita de um deserto. Ou seja, regiões que estão excluídas da globalização, né? Então, logicamente, que o Milton Santos se refere a isso. Onde tem muita luz, quer dizer que tem muita gente. E onde tem muita gente, quer dizer que a globalização atua. Quanto mais gente, quanto maior a concentração, mais a industrialização e a globalização estarão presentes. Beleza? E daí a gente entra, eu falei industrialização trocado já porque eu bati o olho aí no toyotismo. Aí a gente entra no nosso modelo de produção industrial, né? Então guarde muito bem o neoliberalismo e o toyotismo, né? Pode ver que foi os dois que eu puxei uma página nova praticamente em cima da que a gente está seguindo. Então, ó, o toyotismo vai ser o nosso atual modelo de produção. E ele vai ser criado basicamente pelo senhor Eiji Toyoda, né? Esses outros nomes aí, ó, são engenheiros também que, digamos assim, ajudaram a criar o toyotismo, né? Mas é lógico, quem era o dono da Toyota é o Eiji, né? É o Eiji. E você pode ver aqui também ó, que o sobrenome dele é Toyoda, porque o pai dele tinha uma tecelagem, né, uma fábrica de produção de tecido e usava o sobrenome Toyoda. E aí ele, para não colocar o mesmo sobrenome, o mesmo nome na fábrica dele, né, que a fábrica do pai dele, ele trocou uma letra.
Ele colocou Toyota, né? Tanto é que o símbolo da Toyota customizado é a cabeça de uma agulha com a linha passando dentro. Ah, mas nunca que é. Oh, é customizado, né? Não precisa de ser exatamente isso. Mas é esse o significado. E daí, o que que acontece? Simplesmente, né? O filho, acho que ele vai ganhar um pouquinho de mais dinheiro que o pai, né? Vai lavar de ganhar dinheiro a mais. E o que que vem a ser então o toyotismo? O toyotismo é o seguinte, ó. O Eiji Toyoda produzia lá, né, já seus carros, então na década de 50, de 60, e aí ele foi para os Estados Unidos e visitou a fábrica da Ford. E ele ficou abismado, porque uma pessoa que nasceu e viveu no Japão, em um país que é pequeno e sem recursos, quando vai para os Estados Unidos, vê uma mega fábrica da Ford, trabalhando sim no sistema Fordista, o cara vai lá, olha e fala, meu, que é isso? Impossível, não dá para eu fazer um negócio desse nunca no Japão, né? Então, o que, que ele acaba vendo? Ele acaba vendo que devido às características já do mundo, ou seja, a eficiência dos transportes, da comunicação, ele não precisa de manter aquela fábrica tão grande, tão imensa. E daí, por exemplo, o que, que ele faz? Ele fala, meu, só se eu pegar essa fábrica e picar. E ele faz isso. Ele contrata então empresas para fazerem parte do produto para ele. Né? Então, basicamente, o toyotismo criou aquela ideia da montadora. Não sei se já parou para prestar atenção nisso. Ó. Montadora, o que, que ela faz? Ela monta. Tipo assim, quebra-cabeça. Você monta, vem as peças prontas, você encaixa ele, você monta, né? Não é uma fábrica, então. Então quer dizer que as montadoras, elas são os locais que você leva todas as peças e monta elas. E para que você faça isso, você contrata uma empresa que faz só um determinado setor, só uma determinada parte, né? As coisas mais comuns de serem terceirizadas, ou seja, de uma empresa contratar outra para fazer, são limpeza, alimentação e segurança. Né? Por exemplo, o que, que a Marilã vai saber de contratar um segurança? Imagina, falar, nossa, qual revólver que a gente compra para uma pessoa que a gente contratar, né? Não tem, meu, os caras não têm conhecimento. Então é melhor você contratar uma empresa de segurança. E daí essa empresa de segurança ela vai ser muito melhor que você, porque não é a sua área de atuação, né? Então esses três são os mais utilizados. E eu coloquei essa imagem aqui que eu achei sensacional, né? É o Coyote contratando o Sonic para Papaléguas, né? Ou seja, o Sonic corre pra caramba, foi lá, pegou o Papaléguas, né? E recebeu ali o dinheiro. Ou seja, foi terceirizada essa função, né? A gente vai ter também a chamada relocalização de unidades produtoras, que é o seguinte, você pega a sua fábrica, que era lá nos Estados Unidos, tipo assim, ó, o Wade começou isso lá no Japão e deu muito certo. E as empresas norte-americanas, por exemplo, começaram a notar isso. Acontece que no correr da década de 70, de 80, essa relocalização começou a funcionar muito bem. E como resultado disso, a gente tem, por exemplo, os tigres asiáticos aí, ó, surgindo e crescendo muito, né? Países como a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Indonésia, enfim, diversos outros aí, né, que seriam os novos tigres asiáticos. O maior exemplo de todos eles, que é a China, né? Então vão crescer e vão crescer demais. Por quê? Porque agora eu posso levar minhas empresas para a China, sim. Na verdade não é empresa, é só a montadora, né? Por quê? Porque eu vou ter aqueles braços robóticos lá, eu só programo ele para fazer a mesma coisa que faz aqui, faz na China. Na China ainda existe uma outra possibilidade, se o trabalho for manual mesmo, né? Impossível de ser realizado por um computador ou então por um braço robótico daquele, o trabalhador na China é muito barato. Então simplesmente eu vou lá e mando para a China, né? Sem problema nenhum. A gente tem, portanto, aqui a chamada mecanização flexível, que é o que eu falei para vocês. Se eu vou montar aí boa parte da minha produção é robotizada, mano, manda para o lugar
fica mais barato. Eu não preciso de fazer isso nos Estados Unidos. E até você pode pensar, falar, mas você vai ter que comprar aí o robô e tudo mais. Isso, aí eu compro do país desenvolvido. Mas acontece que esses braços robóticos, eles vão precisar de manutenção. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e treino um cara para ele fazer os reparos aí e tudo mais. Se der um problema grave, aí eu chamo um engenheiro e tudo mais que vai lá resolver. Mas caso contrário, né, eu coloco nesses cursos aí, como é que é? SESI, Senai, esses bagulho aí tudo, esses profissionalizantes, e daí o cara vai lá e trabalha para mim por uma fração do valor de um engenheiro, né? Então eu posso colocar a minha fábrica onde eu quiser, beleza? A gente tem também o chamado just in time. Dependendo de onde você procurar, se você procurar no Google, por exemplo, ao invés de toyotismo, o nome pode aparecer como just in time, né? Just in time quer dizer na hora, ou seja, sem estoque. Eu não preciso de produzir então ou de ter um estoque muito grande para fazer um determinado produto. Vou só contar uma coisa para vocês, isso é verdade. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança, meu, tava uma loucura, porque tipo assim, ó, chegava no Natal e tinha propaganda da Coca-Cola, lá do urso, lá e tudo mais, o caminhão da Coca-Cola e tudo. E mano, você nunca tomava uma Coca-Cola do urso no Natal. Sempre depois que passava o Natal, estava quase chegando o ano novo, você começava a achar as Coca-Cola do urso, do Papai Noel e tudo mais. Sabe por quê? Porque os mercados compravam em imensa quantidade. E você não sabe disso, porque hoje os mercados compram em pequena quantidade, né? Por que isso vai acontecer? Ao invés de eu comprar uma enorme quantidade de um mesmo produto, eu vou lá e compro em pequenas quantidades, porque todo aquele dinheiro que ia ficar parado no estoque, eu posso pegar ele e investir em outros setores. Eu posso comprar ações, né? Posso comprar ações, imaginando, se eu sou tipo da família do Toyota, eu vou lá e compro ações da Volkswagen, compro ações, pode? É lógico que pode. Posso fazer o que eu quiser, são ações, né? Então, ao invés de ficar com esse dinheiro parado dentro da minha empresa, eu simplesmente libero ele. Só que isso só vai ser possível exatamente se você pensar da seguinte forma, ó. Eu tenho lá então as peças A, B e C. E eu sei, eu consigo monitorar muito bem quando elas vão ser produzidas, quanto tempo ela demora para chegar à minha fábrica. Então daí, na maioria dos casos, as empresas vão manter estoques, né, as indústrias vão manter estoques de um dia. Então, tipo assim, ó, eu tenho sempre um dia sobrando. Se der algum problema, eu falo, não, mais um dia, né, chega tudo, né, porque era para ter chegado hoje. Se não chegar amanhã, minha nossa, eu vou romper contrato, vai dar um baita ferro aí para o meu fornecedor. Então, logicamente, que o transporte e tudo mais precisa funcionar muito bem. Tanto é que a gente tem questões tais como a gente tem a Zona Franca de Manaus. Meu, você falar em Zona Franca no Brasil, eu não pago imposto. Nossa, então meu produto vai ficar muito barato. Vou sair de São Paulo e vou abrir uma fábrica lá. Então, acontece que lá, para você transportar o produto, para ter mão de obra qualificada e tudo mais, é muito difícil. Então, não vale tanto a pena, né? Dependendo do seu produto, não vale muito a pena, beleza? A gente vai ter também aqui uma caçada constante contra o desperdício, né? E principalmente a manutenção do controle de qualidade. E tudo isso, tanto a busca por desperdício, né, contra o desperdício, e o controle de qualidade pode ser feito através do chamado método Kanban, ou então cartão Kanban. A gente tem vários exemplos, mas tipo assim, alguns que são ótimos é quando você vê um carro zero. Quando você vê um carro zero, no para-brisa dele, sempre vem tipo assim, umas bolinhas, né? Dependendo da marca, é uma coisa diferente. Cada bolinha daquela, por exemplo, se tiver uma bolinha azul
quer dizer que ele passou por aquele setor. Então, quando o setor termina o seu trabalho, o cara que vem e coloca a bolinha azul, ele vai e checa tudo que foi feito pelo setor dele. Aí beleza, aí vai para o outro, né? Já que eu falei o azul, imagina que o outro é o rosa. Aí o outro setor vai lá, faz tudo, né? Que é a parte dele. No final tem uma checagem, que é o cara que vai colocar a bolinha rosa. E daí, quando você vai lá e compra o carro, tem um monte de bolinha lá que você vai, o que será que é isso, né? Inclusive tem um monte deles que vem tipo assim escrito ok, 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 né? Ou seja, checou toda aquela listagem lá de coisas, né? Então você vai simplesmente manter isso. E além de tudo, esse processo acaba criando ali a competitividade entre os setores, que acaba ampliando a produção e a produtividade. Beleza? E daí a gente tem, enquanto né, nos países desenvolvidos ocorre aí toda essa corrida do toyotismo, o Brasil vai chegar dentro desse período da terceira revolução industrial na década de 90. Então você pode pensar, nossa, mas todo mundo desde a década de 70 já estava vivendo essas transformações e tudo mais, e o Brasil vai começar a andar nisso aí na década de 90? Meu, pare e presta atenção. A primeira revolução industrial no Brasil, ela quase nunca nem chegou, né? Porque a gente ficou quase uns 300 anos para ter a primeira revolução industrial aqui no Brasil. Ou seja, chegar aos primeiros motores, as primeiras fábricas aqui no Brasil. Então quer dizer que coisa de 20 anos, nós estamos acompanhando, né? Um símbolozinho para você. Você bem pode ver que hoje, talvez só para demonstrar que o Brasil ainda não está inserido, não é um país desenvolvido, você pode ver que tipo assim, ó, a Apple vai lá e lança o iPhone nos Estados Unidos e depois de um tempinho lança aqui no Brasil. É só para fazer essa diferenciação mesmo. Porque daí tipo, a gente fica mais tranquilo com o fato de que a gente vai ter que pagar quase o dobro, né, do valor desse produto comparado com os países desenvolvidos. Beleza? E daí a gente já começa a ter, dentro da terceira revolução industrial, uma interação bem mais, digamos assim, ativa, né? Que funciona bem mais fácil entre o homem e o robô ou a máquina, que assim seja. Né? Então, logicamente que na terceira revolução industrial você tem uma coisa muito, muito diferente que na primeira revolução industrial. Beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês. Tchau, tchau. That's all, folks. Até mais. Bons estudos.